Olá vocês, que bom estar com vocês novamente. Eu sou a Viviane, faço parte do GESP, o Grupo Espírita Esperança, que fica aqui em Camaragibe, Pernambuco. Você está no videocast escutando os sentimentos. Este programa vem estudando o livro Mereça Ser Feliz, que foi escrito pelo médium Vanderlei Oliveira, mas pela psicografia do Vanderlei Oliveira, pelo espírito, através do espírito da Hermance Dufour. O livro Merecer Ser Feliz vem trazendo assuntos bem interessantes, né? Ele trabalha muito a questão do orgulho. E o capítulo de hoje, estamos já no capítulo 12, se chama Interiorização. Se você não assistiu, não viu os capítulos anteriores, né, os programas anteriores, eu convido a que volte lá ao início do livro para que possa assistir e ter acesso aos temas que a irmã se nos presenteia ao longo do livro, né? Cada sábado nós jogamos no ar um programa novo que fala sobre um capítulo deste livro. Aqui conosco temos a Clotilde e a Dena, colegas lá do GESP, trabalhadoras, que vão nos ajudar nesse bate-papo sobre interiorização, que é o tema que a irmã se nos traz. Bem-vindas, Clotilde e Dena. Olá, Vivi, olá, Dena. Bom estar aqui de novo com vocês, estudando mais um Olá, pouquinho, né? meninas. Esse livro delicioso, né, Dena? É muito importante. Pois é, a leitura dele vai cada vez mais, vai fazendo com que a gente se conscientize e vá aos pouquinhos interiorizando tantas informações, né? Então, é muito bom. Bom, a irmã, se ela começa o capítulo trazendo um exemplo, né? E ela diz assim que um engenheiro foi convidado por uma empresa para fazer uma reforma na parte interna das suas dependências. E a empresa queria fazer essa reforma, né? E convidou esse engenheiro. Aí ela pergunta: seria viável, né, chamar esse engenheiro para fazer essa edificação e solicitar-lhe imediatamente um planejamento da tarefa, sem que ele pudesse entrar e conhecer os detalhes que compõem o local, né? Ela traz esse questionamento. E essa comparação ela traz para a vida nossa, na nossa vida íntima, né? Ela fala que as reformas as reformas que nós queremos, né, fazer em nós, elas precisam ter o conhecimento do que precisa ser transformado. É mais ou menos a historinha que ela coloca, né, para iniciar o capítulo, né? E eu vou começar por você, Denarã, perguntando se conhecer é o primeiro passo para que a gente possa melhorar ou se transformar. O autoconhecimento é o primeiro passo, né? Você só sabe efetivamente aquilo que você precisa se transformar, se reformar, se medicar a partir do conhecimento daquela lacuna que existe, né? Então, se você está doente, mas faz de conta que não está, você não vai ao médico específico para tomar medicação específica. Se você quer fazer alguma reforma, como foi citado, sem ao menos estudar o ambiente, você não vai fazer uma reforma adequada. Então, eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo para isso, você se conhecer. E, assim, o Santo Agostinho dá umas dicas boas, né? Assim, simples, porque você não pode, não tem como fugir. De repente, o orgulho até pode fazer uma máscara, né? Atribuindo as suas ações a terceiros, porque ele diz assim: ao final do dia, em recolher-se, né? Você passe em revista as suas ações do seu dia. O que foi que efetivamente você fez? A quem você ofendeu? A quem você ajudou? Qual foi sua atitude diante de uma situação difícil, né, adversa? Então, você passando em revista isso, vai mostrar um pouco de como você é diante das situações. E aquilo que lhe envergonha, ou que você podia aperfeiçoar, você vai ter como parâmetro. Essa é uma meditação, né, que é feita. E você não foge da sua consciência.
Agora, o que pode obliterar isso são as justificativas, né? Eu fiz tal ação porque fulano fez tal coisa. E aí a gente vai passando a bola, como se diz, para outras pessoas. E aí é onde entra a questão do orgulho, porque ele tenta mascarar isso para que você não se enfrente, porque se enfrentar dói, né? Se enfrentar vai mexer em coisinhas que você prefere colocar debaixo do tapete. Mas um dia São tem que encarar. desconfortáveis, né? São Mas um dia desconfortáveis. vai ter que encarar, porque a vida ela vai lhe cobrando isso, porque é, a vida ele tem esse propósito, a nossa encarnação tem esse propósito de tirar a gente da zona de conforto para promover a evolução. Eu acho interessante que a irmã se fala que conhecer-se é libertar-se da ignorância, é adquirir domínio perante si mesmo. Aí a gente fica pensando assim, quantas pessoas que ficam sofrendo, né, diante de determinadas circunstâncias, e quando a gente já tem um pouco mais assim de contato, né, nem que a gente tem domínio, eu não gosto dessa expressão, mas que a gente tem mais contato com essa tática de se conhecer, aí a gente olha assim para a pessoa e diz, meu Deus, ela só precisava olhar um pouquinho para si e ela ia perceber isso, ela ou ele, né? Ia perceber isso. E na medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai ficando mais preparado para o que vai acontecer, aquela coisa do Santo Agostinho, que dizia assim, olha, você passa em revista para que você possa se programar para no dia seguinte ter aquelas atitudes de uma maneira diferente, enfrentar aquelas circunstâncias de uma maneira diferente. E eu acho interessante também, meninas, que a irmã se associa a esse conselho de Santo Agostinho com a prática da atenção plena, que é uma prática que eu sou fãzona mesmo, de a gente estar o tempo todo prestando, veja, isso não é para virar uma paranoia, ah, meu Deus, eu estou prestando atenção em mim. Não, mas é você estar mais atento ao que você faz, ao que você pensa, ao que está saindo, sendo produzido de você para o outro e de você para si mesmo, né? Como você está encarando a vida, o que é que você tá, como você está agindo diante da vida? Você está atento a isso para que você possa transformar. Então, ela diz assim: olha, são práticas associadas. Você presta atenção durante o dia todo, para que quando você for fazer essa revista que o Santo Agostinho aconselha, você tenha material para fazer a revista. Inclusive, a gente acha engraçado assim, tem gente que diz assim, né? Eu até me incluo nisso também. Ai, meu Deus, quanto mais mais eu me dê mais paciência, porque quanto mais eu rezo, mais problema aparece, né? Então, exatamente, à medida que você perde paciência, é porque tem aquela lacuna ali que ainda não está bem resolvida. Então, a vida vai lhe proporcionando as experiências necessárias para você trabalhar exatamente essas lacunas. Então, se lhe falta paciência, então vai aparecendo sempre coisas para lhe desafiar, para você exercitar ela. Então, assim, a vida não é brincadeira, não é parque de diversões, ela tem um propósito muito grande. E essas dicas, como por exemplo do Santo Agostinho, as dicas da irmã com essa relação à atenção plena, e exatamente também que se complementa com o título do capítulo, né, que é a interiorização, são ferramentas importantes para que a gente dê um grau evolutivo, né, nesse momento dessa existência da gente, que é um presente, né? E os desafios estão aí a todos os momentos. A gente está mergulhado em energias assim, ainda muito pesadas. A gente fica entre choques, né? Com as mensagens do Cristo, da gentileza, do amor. E a gente está em volta ainda de muita violência, né? Se não é violência física, é verbal, são atitudinais, né? Pessoas que lhe ignoram, que não lhe dão um bom dia, que lhe distratam por uma coisa simples. Então, a gente está nessa rinha, como se diz, exatamente para colocar em prática
pouco do conhecimento já adquirido, porque é como diz, né? A gente já sabe de cor, só não resta aprender, né? Como diz a música. Ela coloca essas duas questões que vocês citaram como posturas que devemos ter para ajudar a melhorar o resultado do autoconhecimento, porque autoconhecimento exige também um pouco de preparo, né? Você tem que estar preparado para essa questão, tem que estar aberto também a se descobrir. A descobrir seu lado sombra, descobrir seu lado luz e viver em harmonia com tudo isso, né? Então, ela É, coloca como atenção plena, que é a vigília, né? A vigília, e a interiorização, que é a investigação permanente de si próprio, que é exatamente o tema do capítulo, essa investigação permanente de si próprio. isso, multiplicar as perguntas, né, com o objetivo de se conhecer, de investigar qual é a nossa intenção com cada atitude nossa, com cada ação nossa. Então, ela diz que isso também é meditar, esse processo de se indagar, né, de se observar, isso também é meditação, né, ela chama assim. E eu acho que não é nesse livro, é em outro livro, mas assim, que eu acho que é válido a gente trazer para cá, é outro livro de Hermance, né? Que ela diz assim, ó, nesse processo de autoconhecimento, muitas vezes você vai se deparar com questões que são mais delicadas, e você vai precisar desabafar em algumas situações, é um recurso preciosíssimo, são os amigos e amigas, para que você possa conversar e desabafar, para que você possa angariar forças, porque às vezes só da gente falar para outra pessoa, compartilhar, já alivia o nosso peso. E aí o outro, até recentemente eu estava vendo alguma questão sobre isso, um amigo ou amiga é aquela pessoa que quando você vai chorando, quando você vê que não, você é uma péssima pessoa, que você não está conseguindo fazer isso, aquilo, outro, aí um amigo olha assim, mas eu não vejo você assim, não. Eu vejo uma pessoa que consegue fazer isso, consegue aquilo, que é assim, que é amoroso, que dá passos importantes e tal. Aí você abre assim os olhos, poxa, eu já consegui caminhar tudo isso, né? E aí você se refresca um pouquinho para saber que você está num caminho, é um processo. E a irmã se lembra também que muitas vezes a gente vai precisar do apoio profissional, porque a gente se depara com situações extremamente delicadas e que a gente vai ficar na dor, no sofrimento e dando círculo, mamãe dizia, rodando feito peru, né? Girando em círculos e sem conseguir sair do canto, né? É importante, muitas vezes, esse apoio profissional. Mas foi só um apêndice, Vivi. Não, mas foi perfeito. Dentro desse processo, né, de passar em revista que o Santo Agostinho nos traz, no final do dia, quando eu leio isso, né, me vem a questão muito da honestidade também, né? A honestidade emocional, ela precisa fazer parte nesse processo de autoconhecimento, não é isso? Exatamente. A Sim. gente não pode passar na frente dos bois, né? A gente nem é o anjo que gostaríamos de ser, mas também não somos aquela pedrinha do início que nós fomos, né, ao ser criados, né? Aquela ainda rudimentar. A gente já possui compreensão e entendimento suficiente para já dar os primeiros passos, né? Então, assim, é importante que não se negue essa oportunidade, porque quanto mais você nega, mais sofrimento vai aparecer, porque você vai encontrar sempre as dificuldades por uma situação não resolvida. É como Clotilde falou, você vai ficar rodando e mordendo o próprio rabo. Então, a exemplo de relacionamentos. Você tem um relacionamento hoje, aí amanhã termina, começa outro, e a mesma confusão. Aí, se você não para pensar, onde é que está havendo pontos incomuns nisso aí, que está me levando a esse tipo Sempre a de mesma a circunstância, mesma, né? mesma circunstância. Então, a vida ela vai nos chamando. Agora, é preciso ter realmente esse feeling, esse entendimento, para que você realmente se resolva.
E isso você encontra, eu sou uma pessoa muito infeliz, onde eu for, então, ninguém gosta de mim. E aí, tem alguma coisa que não está batendo bem. Você não precisa necessariamente ser amado por todos, mas se todo mundo também não gosta de você, porque você se posiciona de tal forma, então tem que haver alguma coisa indicativa aí que precisa ser refletida. E muitas vezes, como o Clotilde falou, precisa de ajuda profissional para que você não mergulhe tão intensamente e só veja sombra, né? E às E vezes nem tão entra num sentimento de menor-valia, né, Dena? Que não, também não valia, é interessante. de desânimo, né? É, por exemplo, alguém chega para você e diz, rapaz, você não aprende, você não faz isso direito, e você vai interiorizando isso de tal forma que você diz, eu não vou mais melhorar, não, eu sou ruim mesmo, né? Eu vou nem procurar melhorar, porque não tem jeito, né? Não, Geralmente a gente valoriza, ou supervaloriza esse lado ruim, né? Esse lado que a gente é, precisa melhorar. E assim, vocês falando aí, me veio a ideia, né? A história que a gente já ouviu, é que a gente precisa também valorizar nosso lado bom, né? Porque a gente desvaloriza o nosso lado bom e dá muita visibilidade, né? O que a gente enaltece, precisa ainda, né? A gente precisa bater palmas em pequenas vitórias, né? A gente vai subindo um sim. degrauzinho naquela escada evolutiva, né? Por menor que seja a vitória, a gente precisa bater palmas para a gente mesmo, né? E isso é muito importante no processo de autoconhecimento. Inclusive até Certamente, desculpa, em administração, Dena, até em né, desculpa só administração, interromper. Só interromper, que Vivi falou, eu me lembrei de uma circunstância que uma pessoa estava me comentando, que num determinado centro, uma pessoa foi fazer uma consulta espiritual, porque os filhos estavam dando muito trabalho, porque era assim, porque era assado, e não sei o que e tal. Aí o médium, que era o consulente, né? Aliás, o consulente não, o que estava sendo consultado, né? Digamos assim, né? Que não era o médium, era o Paciente. espírito, né? Não, o paciente não, o outro. Eu acho que é o Ah, consulente, né? O que era o trabalhador da casa, certo? O outro era tá. paciente, né? Aí o trabalhador virou para o paciente, aí disse, que era uma mulher, aí disse, minha filha, tudo isso que você está dizendo, e seus filhos estão excelentes, porque você imagine se você e seu esposo não tivessem feito tudo o que vocês fizeram, como é que essas crianças não estariam? Aí ela parou assim, né? Porque é exatamente o que a Vivi estava dizendo, a gente repara tanto nas dificuldades e nos empecilhos, nos pontos negativos, que a gente deixa de perceber. Não é que a gente esquece, não, é que a gente nem percebeu as coisas boas que a gente foi construindo ao longo do caminho, né? Pois é, então a gente E sempre está sempre olhando o lado que falta, né? E como eu é, estava dizendo, até mesmo em administração, para que você sim, possa executar bem suas tarefas profissionais, essa questão aí não é nem, já não fala nem assim, ó, você fez errado. Eles sempre estão falando pontos a melhorar, né? sim. Pontos para aperfeiçoar, pontos para você buscar e dar mais qualidade. Porque é essa forma do falar que tem a força, né? Que faz com que você tenha atitudes diferentes. Porque se você sempre está apontando coisas ruins de forma muito pesada, a pessoa que vai dizer assim, eu não aguento isso, então não vou mudar. Já deixou, não aguento mais isso, é muito difícil, não quero mais não, né? Surta exatamente um efeito contrário, que era o estímulo para que você busque se aperfeiçoar e se melhorar. Mesmo assim é com a gente. A gente tem que ter a indulgência, tem que ter o que você falou, que é a honestidade emocional. Dizer, não, esse ponto aqui eu ainda tenho dificuldade, eu ainda não consigo, mas já tem outro que eu já estou melhor. E assim, essa busca permanente, né, de se melhorar.
porque você vai ver efeito na sua vida. Quando você vê que a sua melhora trouxe coisas positivas para você, você muda. Uma pessoa que é preguiçosa para estudar, não, eu tenho que estudar, eu tenho que. Aí começa a estudar e ver o resultado, então ela vai se estimular ao estudo, né? Então, mesmo assim, é com a gente, do ponto de vista moral, emocional, à medida que a gente vai tendo esse enfrentamento conosco e vendo o que isso repercute na vida social nossa, é muito bom, é importante, É outro é ponto, assim, estimulante. nesse processo de interiorização, né, de vigília e de interiorização, é algo muito interessante, né, uma técnica, né, que ela já coloca em outros livros, ela não coloca neste capítulo, mas ela já traz em outras obras, é da gente poder dar nome ao que a gente sente também, né? A gente se descobre ali com ciúme, né? E nesse processo de vigília, né? Aí o que é isso? É ciúme? É isso? Aí você precisa dar um nome para aquilo que está sentindo. A partir dali que você dá esse nome ao sentimento, ao que você vai se descobrindo como sombra, né? E a partir dali você consegue ampliar a sua visão, né? Trazer os conceitos e até trazer as possibilidades para melhorar, para tomar outros caminhos. Eu acredito que é na obra, eu não estou conseguindo lembrar o nome aqui, está na ponta da língua, mas não sai. Aquela obra que ela fala escutando os sentimentos, né? Nesse processo de mindfulness, né, que ela está falando, né, de atenção Mas, plena, mindfulness, né, e atenção plena, e você vai escutar, precisa escutar também o que você sente, né, e dar nome, né, dizer o que é aquilo, que quando você fala o que é aquilo, aí você acredita, né, que aquilo realmente está passando por você, ou faz Parece que parte se de você. encaixa, né, Vivi? Parece que se encaixa quando se coloca o nome. Rapaz, Isso. é mesmo, era isso, né? É, exatamente. E às vezes a gente tá brigando com o sentimento, porque, eu senti assim. E, não, mas não pode ser, não, eu não sou ciumenta. Não, mas e será que não sou? Será que eu não É, sou? Aí você se questiona, né? Será que isso é ciúme? Não. Será que é cuidado? Né? Não tem essa história, né, que a gente confunde. é, Será que isso é raiva, ódio? É o quê? Por que eu estou sentindo essa raiva, né? Tudo que a gente bota os nomes ali no papel, bota para fora, o que é que pode ser aquilo, a gente está se conhecendo mais, a gente está é aprendendo, isso. né, que aquilo faz parte também da gente, e que a gente tem caminhos a seguir, se a gente quiser É. sair, né, desse sentimento, a melhorar. Inclusive, existem certas situações que os conceitos da sociedade criam para a gente armadilhas, né? Então, por exemplo, a mãe tem que amar seus filhos incondicionalmente. E nesse amor não vai sentir raiva dos filhos, certo? Não vai sentir raiva, porque é um amor pleno, é o amor mais lindo, mais profundo que uma pessoa pode sentir por outra, é o amor de uma mãe por um filho e vice-versa, tá? De fato, tudo isso é verdade, mas só que as pessoas têm ainda seus pontos fracos, seus pontos fortes, e sentir raiva ainda é da natureza humana, né? Então, certa vez, a gente estava conversando com uma pessoa e ela dizendo, eu não acredito, é impossível que fulana, que era a filha, né? Fulana esteja fazendo isso, não sei o que e tal, e porque eu não entendo por que eu estou me sentindo assim em relação a ela. Aí eu olhei para ela e disse, você está com raiva de sua filha? Não, estou com raiva da minha filha, não. Está com raiva da sua filha. E qual é o problema? Ela realmente fez alguma coisa para você e que você sentir raiva é legítimo nessa situação. É legítimo. Agora, o O que que você ela vai fazer com essa raiva é outra história, né? Que é a grande, né? exatamente. Você tem que estudar o que é que eu vou fazer com essa raiva, né? Que quando a gente estuda, a raiva é uma emoção mobilizadora, que também não está nesse livro nem nesse capítulo, né? Esse capítulo. Mas é porque uma coisa puxa a outra, né? Esse processo de Isso, interiorização,
de autoconhecimento, de atenção plena, está tudo interligado, porque são os remédios, são os caminhos que a irmã se nos traz para que a gente se descubra, né? Que a gente se descubra de dentro para fora, que a gente não pegue esses conceitos de fora para dentro, né? Que a gente traga, descubra lá no nosso ser que existe, né? O que é que a gente traz, né? Sem esquecer, que ela já trouxe até no capítulo anterior, sem esquecer da conexão com o eu divino, porque nós somos seres de luz também, né? Nós somos deuses, né? Então, deuses e deusas, nós precisamos fazer essa conexão também com esse lado divino que habita em nós. Mas eu não sei, eu acho que Dena também, pelo que ela estava falando aí também, e pelo que eu conheci Dena também, né? É o posicionamento dela também, essa atenção plena e essa interiorização, não é apenas para descobrir as nossas mazelas morais e o que a gente precisa transformar, mas é também para reconhecer o que a gente tem de bom, sim, os passos que a gente já conseguiu dar na direção de uma melhoria interior e como a gente estava comentando no outro capítulo, né? De um retorno mais suave, porque a gente conseguiu cumprir pelo menos um pouquinho daquele nosso propósito, né? Então, isso vai tornando a vida mais leve, isso vai dando para a gente os prazeres que são duradouros, né? Esse perceber que caminhou pelo menos um pedacinho das muitas milhas que a gente tem a caminhar, né? A gente não pode vestir máscara, né? Não Sim, devemos. A gente tem que ter essa honestidade para que a gente não vista máscara, porque a gente vai sim, causar decepção a gente, vai causar sim. decepção a quem comprou a ideia dessa transformação de uma hora para outra. Né? Então, temos que ser verdadeiros para que a gente não seja lobos em pele de cordeiro, como o próprio Cristo já falou. Né? Então, assim, que a gente seja o que a gente é, mas sempre tendo esse propósito firme, permanente, de compromisso consigo mesmo para essa melhora, essa transformação, porque o único bem é a nós mesmos que vamos fazer. Porque você não pode transformar o mundo, você transforma a si mesmo, que com seu exemplo vai passando para o outro, e aí o ambiente vai se expandindo de tal forma de que o mundo se transforma, porque é com os próprios ensinamentos, né, diz que o mundo não vai se transformar por uma varinha de condão. A partir do ano de 2050, a Terra será um planeta de regeneração. Plim! Não é. São coisas que vão acontecendo sucessivamente à medida que eu, Clotilde, Vivi, você que está nos ouvindo, assumiu esse compromisso de melhora. Né? Então, por coisas simples, né? Por exemplo, cuidar do seu jardim, evitar contaminar os rios, ter comportamentos sustentáveis, ter comportamentos gentis, tolerantes, né? Então, tudo isso vai fazendo com que o mundo se transforme. Inclusive, na questão da regeneração, diz que são pessoas ainda que ainda têm alguma coisa, ainda alguma propensão, mas que sabe segurar a rédea e pegar esse sentimento que foi dito agora e saber usá-lo de forma correta. Né? Eu Que estou tem com raiva. a intenção do bem, né, Dina? Intenção do bem. Eu Ainda estou com falham, raiva. mas que Eu tem a estou com intenção do bem. raiva. Né? Eu estou com raiva. Vou me recolher. Vou ficar ali quietinha. Eu não vou mais partir para aquela pessoa e agredi-la verbal ou até fisicamente. Então, isso já é um ganho, já é um passo. Você vai se recolher, vai meditar, esperar aquele sentimento ruim passar para refletir e saber de forma assertiva dizer o que sentiu, né? O ciúme, você vai sentir aquela emoção, vai reconhecer, vai dizer, poxa, eu realmente sou ciumenta, mas o que foi que me motivou aquilo ali? Aí você, de forma mais tranquila, vai poder conversar sobre essa situação. Então, assim, a gente vai se transformando individualmente de forma que depois, coletivamente, esteja realmente uma sociedade transformada, que impeça esses
ímpetos violentos, que impeça esses ímpetos de domínio, de orgulho exacerbado, de egoísmo destruidor. Isso é uma forma, é a questão da regeneração. E parte Tem desse dois pontos que eu queria puxar, Dena, do que você falou, bem rapidinho, para não fugir muito ao nosso tema, mas que eu acho importantes, né? Eu fui guardando assim, viu? Para poder falar. Um que é a interiorização. Veja que a irmã sempre fala nisso, a transformação interior. Você tocou rapidamente nisso, eu queria explorar só um pouquinho. Cada um se transformar. Eu não vou transformar a Denairan, eu não vou transformar a Vivi, eu não vou transformar a minha família nem meus vizinhos. Isso não está na minha área de domínio. Eu vou transformar a mim mesma. Se conseguir isso, já vai ser um exatamente. grande feito, né? O outro ponto que você tocou também, que eu queria explorar, é que o mundo de regeneração, que nem é a nossa temática, mas em tudo que a gente fala de transformação, a gente está falando de regeneração do ser, né? O mundo de regeneração não vai se fazer de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí eu me lembro de um conceito que já falei em outros videocasts, né, da questão da cor da floresta, né? Qual é a cor da floresta? A floresta não tem cor. A gente de cima vê a floresta verde, né, naquelas fotos aéreas que a gente vê aí nas mídias, a gente vê a floresta verde, porque a gente vê, na verdade, o conjunto de folhas que são verdes. Então, o mundo será de regeneração quando as pessoas que nele habitam, encarnadas ou desencarnadas, e sejam pessoas em processo efetivo de regeneração, ou seja, como você estava lembrando, que tem a intenção do bem, né? Que não fazem o mal na intenção de fazer o mal. Elas podem falhar, podem até chegar a praticar o mal, mas a intenção delas é do bem. Né? Só Perfeito. Perfeito. Eu queria agradecer a Denairan e a Clotilde, né, pela participação. Queria agradecer a você que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Se você chegou aqui pela primeira vez, volta lá, tem muito conteúdo para trás na nossa playlist aqui no YouTube. Deixa o teu like, compartilha com os amigos, faz com que o YouTube possa entender que esse conteúdo é bacana e que possa chegar a mais pessoas. Clotilde Dena, muito obrigado e até o próximo programa.